Em 2000, dois pesquisadores, um da Universidade da Califórnia e outro pesquisador da Universidade de Missouri, fizeram uma descoberta que é intrigante e ela é completamente desconhecida do mundo corporativo. Esses pesquisadores foram até Israel para acompanhar um dia de doação que acontece em Israel. Dia de doação é um dia onde os alunos saem de porta em porta coletando doações para diversas razões, né? Pesquisa para o câncer, ajudar crianças carentes. Cada dia de doação tem um propósito diferente. E os alunos, eles são super bem recebidos pelas pessoas em todas as casas onde eles vão, porque, na verdade, passa propaganda na TV sobre o dia de doação, todo mundo sabe qual dia é o dia de doação. Então, na verdade, as pessoas esperam os alunos nas suas casas para contribuir para uma causa social. E esse trabalho, na verdade, ele só depende da dedicação dos alunos. Quanto mais casas os alunos visitarem, mais dinheiro eles vão arrecadar. E, nesse dia de doação, os pesquisadores foram até lá e dividiram as pessoas em 3 grupos, né? O primeiro grupo recebeu só uma palestra rapidinha sobre a importância do trabalho que eles iam fazer naquele dia. O segundo grupo recebeu, né, a mesma palestra, mais a promessa de que ia ganhar 1% de tudo que fosse arrecadado. E o terceiro grupo recebeu a mesma palestra, mais a informação de que iriam ganhar 10% de tudo que fosse arrecadado. Eles foram informados, o grupo 2 e o grupo 3, de que esse dinheiro não ia sair das doações, né? A universidade ia pagar para eles de forma separada essas comissões. Qual dos 3 grupos, na opinião de vocês, arrecadou mais dinheiro? Grupo 1, grupo 2 ou grupo 3? Se a gente for levar em conta, pessoal, o que as empresas usam para motivar seus funcionários hoje em dia, né? Meritocracia, bônus, comissão, etc. Se a gente for levar em consideração aquilo que a gente acredita sobre como que o ser humano funciona de verdade, né? Talvez a gente fique surpreso com as coisas que aconteceram aqui. Porque o primeiro grupo, né, o grupo 3, desculpem, arrecadou uma média de 219,30 shekels. O segundo grupo, 153,60. Até aqui não tem diferença nenhuma do que a gente conhece sobre motivação, né, pessoal? Até a gente vê que o primeiro grupo, né, que não ganhou nenhum incentivo financeiro, arrecadou 238,60. E você deve estar se perguntando agora, né, por que isso aconteceu? Né? Como que isso aconteceu? Será que a motivação funciona verdadeiramente do jeito que a gente acha que ela funciona? Ou será que existem variáveis na equação da motivação que são mais fortes do que o dinheiro? E há 14 anos atrás, quando eu li pela primeira vez um artigo científico na minha vida, eu também me fiz essa pergunta, por que isso acontece? Por que a motivação é tão diferente do que a gente acha, né? Ela funciona de uma forma tão diferente da forma como a gente imagina. E, ano após ano, eu fui me fazendo essa pergunta. Por que a motivação funciona de um jeito tão diferente? Né? E nos últimos 14 anos, então, eu venho mergulhando nos estudos da ciência sobre motivação. E o que eu descobri nessa jornada de 14 anos, pessoal, é que a motivação ela é uma equação gigantesca, com inúmeras variáveis, conhecidas e desconhecidas pelas pessoas, né? A motivação, ela nunca pode ser resumida a uma variável só, como grande parte das empresas e como grande parte das pessoas acredita, né? A gente vai resolver uma equação usando uma variável só. Então, a minha conversa com vocês hoje é uma conversa sobre motivação, só que ela é uma conversa completamente diferente do que a gente imagina. Eu, nos últimos 14 anos, eu venho, né, estudando bastante motivação e em 2015 eu me dei o direito de começar a escrever um livro sobre motivação e sobre felicidade. E eu terminei ele faz 2 meses, né? Fiquei 3 anos e meio praticamente escrevendo um livro sobre motivação e sobre felicidade. Então, nessa jornada, esse livro chama-se Escolhas Felizes, vai ser lançado no ano que vem. Nessa jornada, para escrever o meu livro, só sobre motivação, né, e felicidade, eu li mais de 1000 artigos científicos, né? No livro eu cito 375.
eu conversei por e-mail com centenas de cientistas das universidades mais prestigiadas do mundo. E agora, em fevereiro e março, né, desse ano, eu decidi dar um passo ainda maior. Eu fui até os Estados Unidos para conversar com alguns dos cientistas mais renomados na área de motivação e de felicidade. E eu fiz descobertas, pessoal, que são incríveis, que mudaram completamente a minha forma de pensar e que me mostram por que quando eu era executivo, por que eu tomei tantas decisões erradas como gerente de empresas, né? Porque eu não entendia dessa equação da motivação. E agora, felizmente, eu acho que eu tenho algumas respostas que são interessantes sobre como que a motivação funciona. A ciência, pessoal, né? As descobertas que a ciência faz nem sempre são palatáveis e fáceis da gente acreditar. Eu mesmo não acreditei quando eu li pela primeira vez que dinheiro não tinha um poder tão grande que eu imaginava que ele tinha. Eu também lutei, eu também achei que o estudo da Harvard não se aplica no Brasil, né? Até que eu descobri um comportamento do ser humano que chama-se viés da confirmação. Toda vez que a gente escuta uma informação que confirma aquilo que a gente sabe, a gente tem prazer, é gostoso, né, é legal. Toda vez que a gente escuta uma coisa que vai contra aquilo que a gente acredita, toda vez que a gente escuta uma coisa que não tem relação nenhuma com aquilo que a gente vem fazendo lá na empresa, né, esse viés da confirmação entra em ação. E aí o que vai acontecer é uma coisa chamada confabulação no nosso cérebro. A gente vai começar a inventar desculpa para não aplicar aquilo ali que a ciência mostrou, né? A gente vai começar a tentar confirmar, né, falar que tudo aquilo que não confirma o que eu sei não funciona, né? E a gente tem que resistir a essa tentação, pessoal, porque essa tentação é o que faz a gente ficar na mesma, a nossa empresa usar a mesma estratégia que todo mundo usa, a gente motivar as pessoas com as mesmas ferramentas que todo mundo usa, né? Então a gente está aqui, eu tenho certeza absoluta que todo mundo está aqui nesse evento para aprender coisas novas, né? Porque o viés da confirmação vai bater de uma forma bem forte em todos vocês aqui, né? Resistam, pessoal, porque isso vai trazer benefícios muito legais para todos nós. Então, hoje eu quero falar com vocês, nesse primeiro momento, sobre, dentro da equação da motivação, quando a gente vai lá e foca em uma variável só, né, o dinheiro, eu quero mostrar para vocês o que acontece com as pessoas. Legal? Então, vejam só, o Dan Ariely, pesquisador da Duke University, que é um dos maiores cientistas da nossa atualidade, com outro grupo de pesquisadores da University of Toronto, Carnegie Mellon, University of Chicago, eles foram até a Índia e pediram para as pessoas realizarem 6 tarefas diferentes lá na Índia, numa cidadezinha chamada Madurai, uma cidade rural da Índia. Ele separou as pessoas em 3 grupos. O primeiro grupo, se tivesse uma performance espetacular nas 6 tarefas que eles deram, eles iam ganhar 1 dia e meio de salário. O segundo grupo ia ganhar 2 semanas de salário. E o terceiro grupo, se tivesse uma performance espetacular em todas as tarefas, ia ganhar 5 meses de salário. Vocês ficariam motivados para ganhar 5 meses de salário em meia hora, pessoal? E depois dizem que o ser humano é racional, né, pessoal? Se tem 0 no seu bolso, eu perguntei se você gostaria de ganhar 5 meses de salário em 30 minutos. Talvez, né? Quem dos 3 grupos teve melhor performance, pessoal? Um pouquinho, o grupo 3, grupo 2, grupo 1. Né? Os cientistas descobriram que o grupo 1 e o grupo 2 tiveram uma performance igual, sem diferença significativa, estatisticamente. Sendo que o grupo 2 recebia incentivos 10 vezes maiores do que o grupo 1. E o grupo 3? O grupo 3, dentro dos 3 grupos, foi o que teve a pior performance de todas. Tanto que os cientistas escreveram lá no artigo, em 5 de 6 tarefas dentro dos 3 experimentos, incentivos maiores levaram a uma pior performance. Vejam só, pessoal, que a relação entre motivação e performance não funciona do jeito que a gente acha que funciona. Quanto mais motivada a pessoa está, melhor a performance dela. Essa intuição que nós temos, ela é parcialmente correta. Porque, há um tempinho atrás, pessoal, só em 1908, né, os cientistas Robert Yerkes e John Dodson descobriram, né, a lei de Yerkes-Dodson, que mostra o quê? Que a motivação e a performance elas andam juntas até uma certa altura.
Passando dessa altura, passando do nível ótimo de motivação, a performance das pessoas começa a cair, por inúmeras razões, nervosismo, insegurança financeira, existem várias razões disso acontecer. Então, isso não significa que uma pessoa extremamente motivada vai ter melhor performance, né? A motivação ela tem que estar num nível ideal, né? Existem outras variáveis da equação que colocam essa motivação ideal. Vejam só que a Francesca Dino, professora da Harvard, com o Lamar Pierce, eles fizeram um estudo, né, onde as pessoas tinham que entrar numa sala, tá, e fazer uma tarefa, tá, e nessa tarefa existia a possibilidade de elas trapacearem na tarefa. Para um grupo de pessoas, quando eles entravam na sala para fazer a tarefa, elas encontravam uma pilha com $24. Um outro grupo de pessoas entrava na sala e via uma pilha, que é essa daí, da foto, né, do experimento, com $7.000 em nota de $1, né, uma pilha de dinheiro. E aí eles davam para as pessoas a tarefa. Qual dos dois grupos trapaceou mais? O grupo que viu $24 ou o grupo que viu $7.000? O grupo de pessoas que viu $7.000 em dinheiro em cima da mesa trapaceou numa... a quantidade de pessoas trapaceando muito maior e a magnitude da trapaça ainda maior, pessoal, né? E aí a gente consegue entender por que tantas pessoas decidiram se mudar lá para a minha cidade, né, em Curitiba, né? Porque dinheiro motiva, né? Mas motiva a gente para fazer coisas erradas também, pessoal. O Paul Piff, que é um pesquisador que eu conversei com ele lá em Irvine, na Califórnia, ele fez um estudo, colocou as pessoas para jogarem Monopoly, né? Esse joguinho que a gente conhece. E daí ele sorteou um dado, né? Tinha 2 alunos jogando, sorteou o dado, e aquele que tirava um número maior, que era o estudante número 1, ele ganhava $2.000, né, em dinheiro de brinquedo, né, dinheiro do joguinho, $2.000 na largada, cada volta que ele desse no tabuleiro ele ganhava 200, ele podia jogar 2 dados, e ele ganhava um Rolls Royce de miniatura para brincar lá no joguinho. E o estudante 2, o estudante pobre, né, ganhava $1.000 na largada, 100 a cada volta, podia jogar um dado só, e o carrinho dele era a ferradura do joguinho, né? Você acha que essa diferença, pessoal, né, de performance inicial causou alguma diferença de comportamento nas pessoas lá? Você sabe o que aconteceu, pessoal? O estudante 1, ele começava a mexer o carrinho dele fazendo barulho, pau, 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 no tabuleiro, ficava falando, putz, mas eu tenho muita grana, eu sou muito rico, né? Cada rodada que ele dava, ele fazia uma pose de poder. Com o passar do tempo, ele deixava de ter contato visual com o estudante pobre. E aí eles perguntavam, né, no final do experimento, puxa, mas olha, como é que se explica a tua performance, né? O estudante número 1, ele achava que ele ganhou o jogo por sua própria competência. Não porque ele ganhou uma vantagem gigantesca logo de largada. E os pesquisadores também colocavam um bolzinho com pretzel ali, perto do tabuleiro. Quem que comeu mais? O estudante 1 ou o estudante 2? O estudante 1, além de comer mais, né, cuspia pedaço de pretzel, falava de boca cheia, demonstrava uma educação. Então vejam só, pessoal, que uma vantagem financeira que nós temos, né, dentro da própria empresa, às vezes por uma sorte, né, porque aqui foi uma sorte, e o dinheiro era dinheiro de brinquedo, pessoal. E o dinheiro de brinquedo já causa isso, né? Essas diferenças que a gente vê, né, de meritocracia, etc., coisas que estão na moda aí, né, será que não causam esse mesmo tipo de comportamento? Porque necessariamente vamos falar de vendas. Por exemplo, o melhor vendedor é aquele que é o que tem mais habilidade realmente, ou às vezes ele é o melhor porque ele está na região onde ele joga 2 dados e o outro só joga 1? Né? Então a gente tem que começar a pensar melhor nesse sistema de remuneração dentro das empresas para que a gente não caia em furada, que não cause panela, conflito, briguinha interna, que a gente conhece bem, né, porque o dinheiro causa isso, pessoal. O Paul Piff fez um outro experimento, onde ele fez um aluno seguir e parar numa faixa de pedestre lá em São Francisco, na Califórnia, né? Lá em São Francisco, a lei é, o pedestre indicou que vai atravessar a rua, as pessoas têm que parar o carro. Essa é a lei. E ele ficou, né, o grupo de pesquisa ficou anotando quais carros paravam, quais carros não paravam. O que vocês imaginam que aconteceu? Quais tipos de carro paravam e quais tipos de carro não paravam?
Pessoas que dirigiam um carro de luxo tinham menos chance de parar, de obedecer a lei, para deixar o pedestre passar. Eles fizeram outro estudo, né, um cruzamento cheio de carro, né, todo mundo esperando. Quais carros tinham a maior probabilidade de furar a fila, né, e tentar uma vantagem? Pessoas que dirigiam um carro de luxo. Esses dias eu fui na missa com a minha família e parei umas 2 quadras da missa, né, uma igreja lá em Curitiba, lotada. Na hora que terminou a missa, eu desci as escadas da missa, tinha um carro caríssimo estacionado na calçada da igreja. Porque a partir do momento que eu sou VIP na companhia aérea, na empresa, em vários lugares eu começo a achar que eu sou VIP no trânsito também, que eu sou VIP na igreja. Né? E esse é um dos perigos que existe, pessoal, quando a gente foca muito em dinheiro. Né? Tucker Keltner, pesquisador da Universidade da Califórnia, por exemplo, descobriu que pessoas, né, de classe social mais elevada têm dificuldade em ler as emoções dos outros, elas são piores em ler as emoções dos outros. A partir do momento que você é chefe, que você tem um monte de dinheiro, dinheiro causa uma sensação de liberdade, de que eu não preciso mais da ajuda dos outros para ter sucesso. Então, eu passo a não prestar mais atenção, eu faço as coisas do meu jeito, né, só o meu jeito que importa. Né? Então, isso daqui começa a se tornar um perigo, pessoal, quando a gente se torna chefe dentro de uma empresa e ganha mais do que os outros, e quando a gente tem sistema de meritocracia, sistema de incentivo, né, que é uma coisa comum. Né? Eu também já fiz plano de comissionamento, pessoal, eu também já achei que comissionamento trazia melhor performance, né? Até o momento que eu fui na ciência e descobri que não é assim que funciona, existem outras coisas que são mais importantes. Todo mundo hoje fala que um dos grandes segredos para uma empresa ter sucesso é ter trabalho em equipe. Né? E aí, esse artigo aqui, que foi publicado no Science, que é um dos journals mais renomados, né, da ciência, fez os participantes pensarem, né, em dinheiro e colocou eles para fazer uma tarefa. Os participantes que pensaram em dinheiro, nem ganharam, só pensaram em ganhar dinheiro, eles aumentaram a probabilidade deles de trabalhar sozinhos em 3 vezes, e quando eles foram sentar para fazer uma tarefa, eles afastavam a cadeira mais um do outro. Eles aumentaram de uma forma muito expressiva, né, a chance deles não pedirem ajuda quando eles estavam passando por alguma dificuldade. Então, só o pensamento no dinheiro já causa desunião, não causa espírito de equipe, diversas outras coisas que são maléficas para nós e para os ambientes de trabalho. O Grant Donnelly, pesquisador da Harvard, eu fui conversar com ele. O Grant Donnelly com o Michael Norton, que é um dos maiores pesquisadores de felicidade do mundo, eles foram estudar a felicidade de milionários. Né? Então, eles estudaram 4.000 milionários. E eles fizeram uma pergunta para essas pessoas. Quanto dinheiro você precisa para se considerar perfeitamente feliz? Vejam só, pessoal, que as pessoas, né, 13% dessa amostra falou que já era feliz com o que tinha. Agora, o preocupante é a gente ver, turma, o que aconteceu com 52% das pessoas. 52% das pessoas aqui disseram que tinham que ter aumentos na sua renda de 500% a 1000% para serem felizes de verdade. Eles já são milionários, turma, e mesmo assim eles não estão satisfeitos. Por que isso acontece, turma? Porque quando a gente foca muito em ganhar dinheiro e achar que a motivação se resume, né, a dinheiro, a gente entra numa armadilha gigantesca. A gente ativa o pior inimigo da nossa felicidade, que chama-se adaptação hedônica. O ser humano tem uma facilidade gigantesca em se adaptar a mais dinheiro e a mais bens materiais. Né? Logo, logo, o teu salário, teu aumento de salário que você teve no mês seguinte, é só o teu salário. Né? Você compra um telefone celular novo, você acha ele espetacular durante 2 semanas, depois de 2 semanas, é só como você liga para o teu chefe. Se dirige um carro, compra o carro dos teus sonhos, se dirige ele, puxa, que legal, olha, banco de couro, teto solar, tal. Depois de 2 meses dirigindo o teu carro, ele é só como você vai para o teu trabalho. Você não tem mais nenhum prazer em dirigir o teu carro, daí você já começa a pensar, putz, qual o próximo carro que eu vou comprar, cara? Qual que eu vou trocar, né? Pessoal, essa corrida aqui, quando a gente acha, né, que o sucesso se resume a ganhar dinheiro, ficar rico, ser milionário, né, é uma corrida que a gente nunca vai ganhar, turma, porque a gente nunca vai ficar satisfeito com as coisas que a gente tem, a gente sempre vai querer mais.
E o grande problema que a ciência descobriu, turma, é que quanto mais a gente foca em ter bens, em ter dinheiro, e quanto mais a gente valoriza essas coisas para as pessoas que trabalham junto com a gente, né, pior fica. Por quê? Porque existe um comportamento chamado esteira hedônica. Quanto mais eu ganho, quanto mais roupa eu tenho, mais bens eu tenho, mais dinheiro eu tenho, mais rápido a esteira começa a rodar. Então, em vez de ganhar 5 mil reais, né, eu me adapto rapidamente aos 5 mil reais, depois eu já quero 6, depois eu quero 10, e vai aumentando a esteira, né? Só que a tua felicidade continua no mesmo lugar. Para ter a mesma felicidade numa situação de esteira hedônica, né, você batalha, roda, mas você fica no mesmo lugar, né? Então, esse é um grande problema quando a gente tem esse tipo de foco dentro da nossa empresa. Vejam só, né, o Tim Kessler, que é um dos maiores pesquisadores de motivação do mundo, junto com o Richard Ryan, que é o maior pesquisador de motivação do mundo, descobriram que quanto mais as pessoas colocam o sucesso financeiro, né, como um valor na sua vida, mais elas têm ansiedade, depressão e diversos outros males, né? Viver uma vida guiada pelos outros, né, uma coisa que a gente conhece bem de perto, né? Um grupo de pesquisadores fez alguns alunos, né, pensarem em dinheiro também, e daí deu um pedacinho de chocolate para eles comerem. Um grupo pensou em dinheiro, outro grupo não pensou em dinheiro. Deram um pedacinho de chocolate para as pessoas comerem depois. E daí contrataram, né, 2 pessoas lá que chamam confederados, né, para analisar as expressões faciais da pessoa e para cronometrar em quanto tempo eles comiam chocolate. O que vocês acham que aconteceu, pessoal? As pessoas que pensaram em dinheiro pegaram chocolate e comeram chocolate rápido. Engoliram o chocolate de uma vez. Não demonstraram nenhuma emoção enquanto estavam comendo chocolate. As pessoas que não pensaram em dinheiro comiam chocolate mais devagar, aproveitavam mais aquele momento, expressavam mais coisas positivas através do seu rosto, né? Então, quando a gente foca em dinheiro, a gente passa a parar de aproveitar o presente, as maravilhas que a gente tem todos os dias, né? O abraço da tua esposa, o beijo do teu filho, a tua oportunidade de trabalhar, de fazer a diferença no mundo, de ajudar as pessoas lá no teu trabalho, aquele almoço gostoso que você acabou de fazer. Você não aproveita mais esses momentos, né? Então, existem estudos da ciência que mostram que as pessoas que são ricas são ligeiramente mais felizes do que as pessoas que não são. Ligeiramente. Só que essa felicidade maior que os ricos têm é rapidamente retirada delas. Por quê? Porque elas não aproveitam as coisas do presente, né? Isso daqui, pessoal, são coisas que nenhum livro que quer ensinar você a ser um milionário, que tem vários aí nas livrarias, esses livros não falam, né, pessoal? Né? Então, um cuidado que a gente tem que ter. Dentro da empresa, né, também existe um perigo muito grande. A General Mills, por exemplo, teve, né, um problema um tempinho atrás. Eles começaram a achar, né, receber reclamações numa planta nos Estados Unidos que os clientes estavam abrindo uma embalagem de ervilha congelada, que é um dos produtos que eles vendem, e estavam achando patas de inseto. E aí o gerente da produção foi lá, né, acendeu um alerta, lá falou: pessoal, é o seguinte, olha, a gente está recebendo várias reclamações aqui de ervilha congelada com pata de inseto. Vamos dobrar nossa atenção aqui na fábrica, né? E ele usou a solução que a gente acha que sempre vai funcionar, né, pessoal? Usou o reducionismo, né? Reduziu motivação a uma variável só e falou o seguinte: e quem achar pata de inseto aqui, por favor, traga para mim, que vocês vão ganhar um incentivo financeiro. E a estratégia começou a funcionar de uma forma espetacular, turma, fantástica, deu muito certo. Até o momento que eles descobriram que as pessoas estavam trazendo pata de inseto das suas casas. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque todo mundo que trabalha na General Mills é mau caráter, sem vergonha, desonesto? Ou será que a estratégia que a empresa usa é que me faz ser desonesto? Que me faz mudar o meu comportamento? Porque é muito fácil sempre para uma empresa colocar a culpa nas pessoas quando as coisas dão erradas, né? Está na zona de conforto, você não quer nada com nada, né? Moleza colocar a culpa nas pessoas. E a culpa da estratégia? Alguém coloca a culpa na sua própria estratégia? Porque a estratégia desenha, molda o comportamento das pessoas, turma. A gente não pode fugir disso. As pessoas vão até uma certa altura. Passando disso, a responsabilidade é da empresa
né? A gente tem que criar ambientes que incentivem coisas boas, pessoal, que façam com que as pessoas se comportem de forma legal, não desse estilo aqui. O que acontece, pessoal, aqui a ciência sabe há muito tempo, que quando a gente usa a motivação, né, o dinheiro como uma variável externa, como uma recompensa externa, as pessoas perdem a sua motivação interna. Eu vou lá procurar uma pata de inseto na ervilha, né? Eu não vou lá procurar porque é legal, porque é importante para o meu cliente não receber uma comida que tenha, né, uma pata de inseto, porque se eu achar uma pata de inseto, eu estou contribuindo com a minha planta, né, para a minha planta não fechar, para não dar desemprego. Se eu acho uma pata de inseto, eu estou cumprindo um papel importante com a minha família, com a sociedade, né? Ou porque é desafiador procurar uma pata de inseto, é gostoso, é uma tarefa que é legal de eu fazer, né? Eu não trabalho por causa disso. Eu trabalho, quando você me coloca um incentivo financeiro, eu coloco ele justamente, né, eu vou lá e me comporto só para ganhar um incentivo financeiro, só para isso. Por que você está trabalhando? Ah, porque ganho dinheiro, né? Ah, porque estou ganhando um bônus, né? Então as pessoas mudam seu circuito motivacional quando existem variáveis boas e variáveis ruins da motivação ao mesmo tempo, nos guiando. Essa descoberta foi feita pelo Edward Deci, né, e posteriormente pelo Richard Ryan, que são os dois maiores pesquisadores de motivação do mundo. Eles descobriram uma coisa importante sobre o incentivo financeiro dentro da empresa. Eles selecionaram um grupo de alunos para escrever o jornal da universidade, né, e eles tinham que escrever as manchetes do jornal da universidade. O começo do trabalho, nenhum dos dois grupos ganhava incentivo financeiro, né, e o que aconteceu é que os dois grupos escreviam a manchete em 22 minutos. Cada manchete eles levavam mais ou menos 22 minutos. Legal? Aí, no segundo momento, o que eles fizeram? O grupo 1 continuou sem incentivo financeiro, o grupo 2 eles começaram a pagar 50 centavos por manchete. Isso na década de 70. 50 centavos era um monte de dinheiro. Tá? O que aconteceu, pessoal? Quando um grupo ganhava dinheiro, o outro não ganhava. Né? O grupo 1 não sabia da condição do grupo 2. Tá? Ninguém sabia. O que aconteceu foi que o grupo 1, com o tempo, começou a reduzir o tempo, né, de escrita de cada manchete. E o grupo 2 continuou mantendo nos 22 minutos. E aí, num outro momento, eles foram lá e falaram, puxa, grupo 2, infelizmente acabou o nosso orçamento, a gente não tem mais dinheiro para pagar incentivo para vocês, então a gente vai voltar à condição inicial. E daí o que aconteceu, pessoal? O grupo 1 continuou trabalhando do mesmo jeito, com o mesmo afinco, então o grupo 2, as pessoas desistiram. O grupo 1 continuou trabalhando de graça. O grupo 2, numa hora que você coloca o incentivo financeiro, depois você tira o incentivo financeiro, mudou o circuito motivacional das pessoas. Né? E aí, o que acontece? Elas desistem, elas deixam de vir. Então, a gente muda, né, esse circuito motivacional quando o dinheiro entra. Um perigo bastante grande. Né? Quando eu conversei com o Richard Ryan, lá em Rochester, Nova York, sobre esse estudo aqui, né, porque eles fizeram diversos, aí, ele e o Edward Deci, ele me falou, cara, isso daqui é uma profecia autorrealizável. Quanto mais as empresas acreditam que as pessoas funcionam só com incentivo financeiro, né, as coisas começam a piorar, porque eu vou lá, valorizo incentivo financeiro. Automaticamente, quando tem incentivo financeiro na jogada, algumas pessoas, pouquíssimas, têm melhor performance, a grande maioria das pessoas tem pior performance com incentivo financeiro. Isso são estudos que eu não apresentei aqui. E aí o que acontece, pessoal, é que só esse percentual mínimo das pessoas começa a ter uma performance boa e os outros não têm. Né? E daí eles falam, então vamos dar um incentivo financeiro. Daí esses que não têm começam a dar uma melhorada na performance. Né? Daí eles ficam, tá vendo? Se não tem dinheiro, se o pessoal só quer dinheiro mesmo, né? Se não tem dinheiro na jogada, o pessoal não vai. Por quê? Porque eu condicionei eles igualzinho, né? O experimento passado que eu mostrei para vocês. Então é por isso que a gente acha, às vezes, que as pessoas só querem dinheiro, reconhecimento, né, e etc., e em vez de um trabalho desafiador e etc. Tá? O George Lowenstein, pesquisador da Carnegie Mellon, descobriu que, a partir do momento que uma pessoa ganha incentivo financeiro, ela para, né, de se enxergar como uma pessoa virtuosa. Né? E aí isso daqui explica por que isso daqui aconteceu, turma. Por quê? Porque a partir do momento que eu recebi o incentivo financeiro para fazer um trabalho legal e arrecadar dinheiro de casa em casa para alguma causa, né, lá em Israel, eu comecei a me avaliar como uma pessoa sem grande valor, sem grande virtude. Né, e é por isso que o pessoal do grupo 1 teve uma performance melhor. Agora eu quero mostrar para vocês, quando a gente, ao invés de usar a variável dinheiro para motivar as pessoas, a gente usa a variável propósito.
O Adam Grant, pesquisador da Wharton School, né, fez um estudo onde ele foi num setor de uma universidade de doações. As pessoas tinham que ligar, né, atrás de clientes pedindo doação para pagar a bolsa de estudo para os universitários lá que estudavam. E essas pessoas tinham uma certa performance, até que eles chamaram o Adam Grant e falaram, puxa, a gente queria motivar melhor o nosso pessoal aqui, né? E o Adam Grant, em vez de fazer como a gente faz, né, usa a variável dinheiro para motivar as pessoas, porque é fácil, você quer que o pessoal ligue para mais gente, arrecade mais, dá uma comissão para eles, né? Em vez de usar esta variável da motivação, o Adam Grant usou outra, que é o tema desse evento, propósito. E o que ele fez foi chamar alguns alunos que estavam lá na universidade estudando graças a uma bolsa de estudo. E levou esses alunos para conversar com o pessoal do atendimento, né? Falou, puxa, olha, se não fosse por causa do trabalho de vocês, hoje eu não estaria aqui na universidade, não tenho condições de pagar, né, para uma universidade como essa. Graças ao trabalho de vocês, hoje eu tenho uma perspectiva maior na minha vida, minha família tem uma perspectiva maior, né, eu recebi propostas de emprego. Né? E no momento que essas pessoas tiveram essa pequena intervenção, 5 minutinhos de conversa com os estudantes que eram bolsistas, o que aconteceu, pessoal, foi que eles aumentaram em 143% ao tempo, né, das ligações, ficaram mais tempo tentando convencer as pessoas a doarem dinheiro. As arrecadações aumentaram 170%. Tinha uma pessoa que fazia 5 ligações, essa pessoa começou a fazer 90. Esse mesmo cara arrecadava uma média de $100, né, por dia. Ele começou a arrecadar 2.615. Então vejam só, quando a gente usa as variáveis legais e corretas da motivação, como a gente tem, né, a performance adequada, a performance que a gente espera dentro da empresa, porque a Jane Dutton e a Amy Wrzesniewski, duas pesquisadoras de felicidade, descobriram que as pessoas encaram seu trabalho de 3 formas. Algumas pessoas encaram seu trabalho como um emprego. Elas estão lá só porque elas precisam ganhar dinheiro e pagar suas contas. Torcem para o final de semana chegar. Tem algumas pessoas que entendem, né, que encaram seu trabalho como uma carreira, que uma pessoa que quer status, que é uma sala só dela, que é um cartão escrito CEO. Né? E tem algumas pessoas que encaram o seu trabalho como um chamado. São pessoas que entendem que o seu trabalho beneficia a sociedade, ajuda ela a se desenvolver melhor como profissional, ajuda a família dela a ser uma família melhor, a dar uma oportunidade para os filhos. Né? Essas pessoas encaram como um chamado. E a gente vê, pessoal, como que está esse status hoje em dia, né, no mundo corporativo, que quando a gente olha a pesquisa do Gallup de engajamento, a última que saiu, a gente vê que 51% dos funcionários hoje são desengajados no trabalho e 17,5% são ativamente desengajados, aquela pessoa que não gosta do seu trabalho e fala mal da firma para os outros, né, pessoal? Vocês conhecem bem, né, esse tipo de gente, né? Mas é triste ver essa estatística, não é? É triste, pessoal, porque a grande maioria da força de trabalho é desengajada. Por que será, turma? Será que a gente está usando as equações certas da motivação? A gente vê um outro estudo do Gallup que mostra que 12% só das pessoas acham que seu trabalho, que a sua vida é melhor por causa da empresa onde trabalha. 12%. A Amy Wrzesniewski e a Jane Dutton foram num hospital entrevistar a equipe de limpeza do hospital. E eles faziam a mesma pergunta para todo mundo. Olha, o que você faz aqui no hospital? E a grande maioria das pessoas respondia o quê? Eu limpo, né? Eu sou da equipe de limpeza, então eu varro o chão, passo pano na parede, esterilizo o centro cirúrgico, tiro o lixo, arrumo o quarto do paciente. Eu limpo. E uma pequena parcela dessas pessoas aqui, quando elas eram perguntadas, elas respondiam de uma forma completamente diferente. Uma das pessoas falou, né, o que você faz aqui no hospital? Eu ajudo o paciente a se recuperar mais rápido. Mas como assim? Me explica um pouquinho mais como que é o teu trabalho. Eu sou da equipe de limpeza. Então, eu faço o meu máximo para diminuir o tempo que o paciente fica aqui no hospital. Como que eu faço isso? Quando eu vou esterilizar a sala de cirurgia, por exemplo, eu dou o meu melhor ali naquela sala de cirurgia para tudo ficar limpinho, para organizar
todos os instrumentos que o médico precisa ali para facilitar o trabalho do médico. Quando eu vou lá no quarto do paciente, eu arrumo, eu capricho na cama do paciente, naquele sofazinho que o acompanhante fica, eu dou o meu melhor para que, se ele entrar aqui no hospital e tiver um ar de limpeza, tiver um ar de organização, esse paciente ele fica mais feliz, o acompanhante também fica mais feliz, ele fica menos tempo aqui no hospital, né, tem menos risco de ter infecção, né, então eu dou o meu máximo para que isso aconteça. De vez em quando eu estou andando no hospital, também encontro uma pessoa perdida, eu ajudo a pessoa a ir até a saída mais próxima. Ou quando eu vou num quarto de algum paciente e vejo que o paciente está meio triste porque não recebeu muitas visitas, eu tento animar ele de algum jeito, né? Então vejam só, pessoal, no crachá dessas pessoas estava escrito a mesma coisa, zelador. Umas enxergavam que o seu trabalho era limpar, as outras enxergavam além. As outras, né, viam que o seu trabalho contribuía com a sociedade, com os pacientes, ajudava o dia das pessoas a ser melhor. E essas pessoas encaravam o seu trabalho como um chamado. E não é por acaso que as pessoas que têm um chamado, elas ganham mais, elas são mais bem avaliadas pelos clientes, são mais bem avaliadas pelos colegas da equipe, crescem mais rápido dentro da hierarquia de empresa, né, porque eu vejo o meu trabalho além daquilo que está escrito no meu crachá. Se a gente perguntar para as pessoas que trabalham com a gente, né, para que teu trabalho existe aqui dentro? Né? Porque todo trabalho, pessoal, dentro da empresa, existe por algum propósito. Todo trabalho tem um chamado, basta a gente querer enxergar esse chamado. Né? Basta a gente querer fazer as pessoas que trabalham com a gente enxergarem esse chamado, que é muito importante. Isso é o que vai fazer a gente ter melhor performance, turma. E esse processo chama-se job crafting. Job crafting, modelagem de trabalho. Você modela o trabalho que você tem para virar o trabalho dos seus sonhos. Né? Você muda o circuito motivacional. E o job crafting, né, que traz através do propósito do meu trabalho, ele ativa, né, uma das três aí, necessidades universais e psicológicas da motivação do ser humano, que é a autonomia. Essa teoria da autodeterminação, é a teoria mais aceita pela ciência como a melhor teoria motivacional que existe, né? Desenvolvida com mais de 50 anos de pesquisa pelo Richard Ryan e pelo Edward Deci, pessoal. O que motiva as pessoas de verdade são esses três itens aqui: autonomia, competência e os relacionamentos que a gente tem na nossa vida. Tá? Uma das descobertas mais chocantes que eu fiz na minha carreira, pessoal, e eu sou professor também, eu dou aula, né, de pós-graduação em algumas universidades, é que essa pirâmide que a gente conhece aqui, né, que todo mundo que estudou administração, economia, etc., teve acesso muitas vezes, né, o que eu descobri, turma, é que ela não funciona. O que eu descobri é que existem inúmeros artigos científicos que foram testar a pirâmide de Maslow, que não tiveram sucesso. Não existe hierarquia das necessidades. Vejam só que coisa curiosa. Maslow não é ciência. Maslow achou que a motivação era desse jeito. Ele nunca coletou dado para comprovar que a pirâmide funcionava. Por isso que a teoria mais válida hoje de motivação é a teoria, né, de autodeterminação Richard Ryan e Edward Deci. Bacana? Quando a gente foca, pessoal, nesta variável da motivação, o propósito dentro da nossa empresa, alguma outra coisa começa a acontecer também. Tá? Primeiro, é que o Gallup descobriu que quando a gente tem um trabalho, né, que tem um significado na nossa vida, nosso engajamento aumenta 250%. Esse estudo da Rush University aqui descobriu que as pessoas que têm um propósito na sua vida têm menos chance de ter Alzheimer. Esse outro estudo aqui, com 6 mil pessoas, que durou 14 anos, descobriu que pessoas que têm um propósito na sua vida vivem mais do que pessoas que não têm um propósito na sua vida. Esse estudo da Barbara Fredrickson aqui, que é uma das maiores pesquisadoras de felicidade no mundo, descobriu que ter um propósito vai ainda mais para frente, pessoal. Ter um propósito na vida liga ou desliga alguns genes do seu corpo. Isso significa que se você tem um propósito na sua vida, você desliga alguns, né, genes que são responsáveis por inflamação. A inflamação é a causa de toda a doença. Né? Tudo começa com a inflamação. E pessoas que têm um propósito, né, têm outras expressões, né, em genes que são benéficos para a nossa saúde. Né? Vejam só como ter um propósito é importante no nosso dia a dia.
E não é só porque as pessoas podem sozinhas encontrar um propósito através do job crafting que a gente, como empresa, está livre. Porque a gente não está, pessoal. Porque existe um movimento de empresas extremamente interessante hoje em dia. A gente vai ver a Warby Parker, por exemplo, que é uma empresa que vende óculos, né, tanto pela internet quanto em ponto de venda nos Estados Unidos. A Warby Parker começou porque um dos fundadores da Warby Parker usava óculos e ele perdeu um óculos durante uma viagem e ele foi tentar comprar um óculos novo e não conseguiu. Por quê? Porque é extremamente caro. Quem usa óculos sabe, óculos é caro. Eles descobriram que uma empresa só é dona de todas as marcas que você conhece. Todas. E eles falaram, puxa, agora está explicado por que óculos custa tão caro. Né? E aí eles foram lá e fizeram essa empresa. $95 o óculos, já a armação com a lente. Tá? Cada óculos que eles vendem, eles doam um óculos para uma pessoa que não tem condições de ter um óculos. A empresa nasceu com esse propósito, de transformar o mundo, de ajudar pessoas, né? Ali a oportunidade que eles tinham na frente. Quando você funda uma empresa, você não funda ela para resolver os problemas do mundo, você funda ela para resolver os problemas que aparecem na sua frente. Resolvendo aquilo que aparece na tua frente está ótimo. Né? A Warby Parker é uma empresa espetacular. A Figs é uma empresa que produz roupa para hospital, para equipe de cirurgia, enfermeiros e etc. Cada conjunto que eles vendem, eles doam um outro para um hospital que não tem possibilidade de colocar um uniforme nas pessoas lá que trabalham, né? Porque tem muitos que não têm essa possibilidade. Patia Soap, cada sabão, cada sabonete que eles vendem, eles doam um outro para uma pessoa pobre que não tem condições de comprar um sabonete, que não pode tomar um banho. Né? E esse movimento, né, chamado One for One, começou com essa empresa aqui chamada Tom Shoes, vendem sapatos. Cada sapato que a Tom's vende, eles doam um outro para uma criança num país pobre. Será que as pessoas nessas empresas aqui trocam de emprego por causa de R$1.000 a mais? Né? Ou será que elas acordam motivadas todo dia porque elas sabem que o trabalho delas faz a diferença no mundo? Né? Tudo começa, pessoal, aqui, né, nas nossas empresas. Missão, visão, os valores das nossas empresas. E eu faço uma pergunta para todos os meus alunos de pós-graduação, né, para que uma empresa existe? E a resposta que eu tenho de quase todos eles é para dar lucro, né, professor? A empresa existe para dar lucro, né? Eu tenho que produzir glóbulos vermelhos para viver. Se meu corpo parar de produzir glóbulos vermelhos, eu morro. Na empresa é a mesma coisa. A empresa precisa de dinheiro para sobreviver, né? Mas eu não posso falar que o meu propósito de vida é produzir glóbulos vermelhos. Né? Para que você está aqui? Produzir glóbulos vermelhos. Né? Da mesma forma que a empresa não pode falar que ela está aqui para ganhar dinheiro. A empresa existe, pessoal, para atender uma necessidade da sociedade. Esse é o propósito de qualquer empresa no mundo, atender uma necessidade da sociedade. O lucro é uma consequência. E que precisa, né? A gente precisa do lucro para sobreviver, mas é uma consequência. A gente fica reclamando das pessoas jovens hoje em dia, né? Essa meninada nova não quer nada com nada, né? Ficam trocando de emprego. Por quê, pessoal? Porque eles descobriram aqui, né, num estudo da Clark University, que 86% das pessoas querem um trabalho que faça o mundo ser melhor. Né? Será que a gente está motivando essas pessoas da forma certa? Né? Será que a culpa não é nossa? Funcionários de empresas que têm um propósito são mais produtivas também, né? Segundo esse estudo aqui da Southampton. A importância, pessoal, maior de ter um propósito dentro da empresa é que o propósito ativa emoções positivas nas pessoas. Tá? Toda vez que você tem uma emoção positiva, você tem um aumento na ocitocina, que é o seu hormônio da felicidade. A ocitocina aumenta teu bem-estar, suas habilidades em se comunicar. Quando você passa por uma situação ruim, se você tem ocitocina no teu organismo, na tua corrente sanguínea, essa situação ruim tem um impacto menor. Só que o problema da ocitocina é que ela metaboliza rapidamente. Você fica mais feliz e logo depois a felicidade volta ao normal. Não tem o ditado, pessoal, que a alegria de pobre dura pouco, turma? Está aí a explicação científica do ditado, né? Mas a do rico funciona do mesmo jeito. E quando você ativa, né, uma outra variável da motivação, que é o dinheiro causa estresse. Né? Poder ganhar um incentivo financeiro causa estresse nas pessoas, é complicado. Né? O hormônio que aumenta é o teu cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol desliga a parte do seu pensamento racional. Né? O estresse ativa a amígdala, que é o teu centro de sobrevivência, no teu cérebro primitivo. Né? Por isso que ativa mecanismos de defesa e de conflito. Né? Você vê as situações como piores do que elas são quando você está muito estressado, quando você tem muito cortisol.
Só que o problema do cortisol é que ele metaboliza devagar, né? Você fica triste e você demora para se recuperar. Você lê uma notícia ruim no jornal, você fica pensando naquela porcaria o dia inteiro. Você discute, né, com um colega de trabalho, com teu marido, com tua esposa, você fica o dia inteiro ruim, você fica o dia inteiro pensando naquilo. Isso é o cortisol, pessoal, né? O que acontece, turma, é que a emoção negativa é mais forte do que a emoção positiva na nossa felicidade e no nosso sucesso, né? E a gente tem que ter um balanço certo entre emoção positiva e negativa na nossa vida. Por quê? Porque esse balanço traz vantagens que são desconhecidas pela grande maioria das pessoas. A Barbara Fredrickson fez um estudo, né, onde ela fez 3 intervenções com as pessoas. Passou um vídeo para um grupo de emoções positivas, tá? Um vídeo engraçado, para um grupo de pessoas, um vídeo neutro, e para um outro grupo de pessoas, um vídeo com uma emoção negativa, uma criança chorando porque tinha perdido o pai. Logo depois que as pessoas viam o vídeo, a Barbara Fredrickson pedia, olha, de acordo com aquilo que você está sentindo agora, faça uma lista das coisas que você quer fazer, né? Quem fez a lista mais longa? Quem viu o vídeo positivo, neutro ou negativo? As pessoas que viram um vídeo positivo fizeram uma lista maior. As pessoas estavam mais motivadas, porque motivação é o que me faz agir, né? Eu quero fazer mais coisas. Emoções positivas, né, fazem com que a gente veja mais possibilidades na nossa vida. Fizeram a mesma intervenção, um vídeo negativo, um vídeo neutro, um vídeo positivo. Daí pediram para as pessoas avaliarem qual das duas imagens inferiores tem uma relação maior com a imagem superior. As duas, na verdade, têm, né, uma relação, a da esquerda, da direita de vocês, aí, né, um quadrado, né, e a linha em cima é um quadrado, e a de baixo, né, qual que é a relação, pessoal? A figura como um todo, né, é um triângulo formado de triângulos e um triângulo formado por quadrados. Na figura como um todo, né, a figura da esquerda de vocês tem uma relação maior, né, com a superior. Quem consegue ver esse tipo de coisa? Quem passou por uma emoção positiva, neutra ou negativa? As pessoas que passaram por uma emoção positiva enxergam o todo das situações com mais facilidade. E eles fizeram, né, um outro grupo de cientistas fez um último estudo, a mesma intervenção dos vídeos, tá, e colocaram as pessoas numa máquina, tá, para ver essas 3 imagens aqui. Essa máquina media quantas vezes teu olho se mexia, né? Uma imagem central e 2 imagens periféricas. As pessoas que passaram por uma emoção negativa focavam mais na figura central. Elas não olhavam muito as 2 figuras periféricas. As pessoas que passaram por uma emoção positiva olhavam as figuras periféricas com mais frequência. Quando você passa por uma emoção positiva na sua vida, o seu campo de visão aumenta. Você vê mais coisas, você está mais motivado. Você enxerga as coisas como um todo. E quando que isso é importante, né, pessoal? A Barbara Fredrickson está aí, né, nomeou isso daí como teoria da expansão e construção. Pessoas que têm mais momentos positivos do que negativos na sua vida, né, os momentos positivos, né, fazem com que as pessoas vejam mais possibilidades, enxerguem as coisas como um todo, aumentem seu campo de visão. Com o tempo, o acúmulo de emoções positivas faz com que, quando eu passe por uma dificuldade, eu veja saída daquela dificuldade, eu encontre soluções para vencer aquele cliente que é complicado, aquela empresa que eu não consigo entrar, aquele colega de trabalho que eu não me dou bem. Eu vejo opções quando eu tenho emoções positivas. Quando eu tenho emoções negativas, minha visão diminui, eu quero fazer menos coisas, eu não enxergo as coisas como um todo. E isso daqui, cultivar emoções positivas, é importante, principalmente quando, turma? Quando a gente passa por dificuldade. Porque quando a gente passa por um momento de dificuldade, mas a gente construiu um monte de emoção positiva na nossa vida, a gente enxerga a forma de sair da dificuldade. Isso daqui explica por que pessoas que têm depressão, muitas vezes, qual é a única opção que a pessoa enxerga na sua vida? Emoção negativa traz emoção negativa, traz emoção negativa. Né? A pessoa só encontra uma solução, né, que a gente conhece. Pessoas que são positivas têm todas essas vantagens, turma. E tem gente que acha que felicidade é uma coisa bobinha, né? Não chama soft skill, né? Porque quando a gente vai estudar ciência, turma, a gente vê qual é a importância da felicidade no ambiente de trabalho, né? Quando a gente vai lá, pessoal, né, o Marcel Lozada descobriu que cada momento negativo que a gente tem na nossa vida, a gente tem que ter 3 positivos para balancear.
né? A gente tem que ter muito mais emoção positiva do que negativa na nossa vida. Quando a gente usa, pessoal, dentro da equação da motivação lá na nossa empresa, algumas variáveis que aumentam as emoções positivas, como essas daqui, ao invés de usar, né, aquelas que a gente conhece, que são muito comuns dentro das empresas, que são essas daqui, a gente consegue aumentar a quantidade de emoções positivas, a gente faz as pessoas verem mais opções, a gente faz as pessoas serem mais criativas, venderem mais, ser mais felizes, terem uma vida mais saudável, ter relacionamento melhor, né? Tudo quando a gente usa as variáveis certas da motivação da equação, pessoal. E eu espero que vocês, a partir de hoje, né, como líderes, como CEOs, né, como pessoas que têm o futuro de muitas pessoas nas mãos de vocês, né, mudem um pouquinho a visão que vocês têm de motivação, né, e possam aplicar essas variáveis aqui que são positivas para a gente poder transformar nossos negócios e o nosso país. Muitíssimo obrigado, pessoal. Foi um privilégio estar com vocês hoje aqui. Obrigado.